Olá, Câncer! Seja muito bem-vindo! Você está na sua leitura bônus. Por quê? Porque vocês hyparam, vocês curtiram, compartilharam, comentaram, né? Foi o vídeo mais bombado que a gente teve aqui. Então, como retribuição, tô aqui passando para vocês essa leitura bônus, combinado? Bom, vamos lá. Qual que é a tua energia regente para os próximos dias? Sopro de liberdade. Eita, Câncer, você tá que tá ultimamente, né? Eu tô gostando muito das previsões pro teu signo, viu? Vamos já pegar a tua afirmação positiva pra gente ativar essa energia do sopro da liberdade. E olha, a energia de Sagitário, ou de você, se você tem Sagitário forte no mapa, ou até se você não tem, eu daria uma olhadinha ali no signo de Sagitário, viu? Vamos ver? Tua afirmação? Conexão divina. Minha fé me guia e me fortalece em cada passo da minha jornada. Olha que bonito, Câncer. Pelo amor de Deus, hein? A gente tá em energias incríveis para você aqui. Vamos entender o que mais vai ser focado aqui a tua leitura, né? Se a gente tá falando... Deixa eu só ver um negocinho aqui. Aí, pronto. Vamos só dar uma olhadinha. O que mais vai ser mexido aqui na tua energia? É a parte física, mental, emocional, espiritual? O que é? Tua parte espiritual. Eita! E como que tá essa parte espiritual? A gente tem energia aqui regular, tá? Vamos entender qual que tá a porcentagem de vibração de vocês mesmo. 45%. 45%. Ok, mas como que deveria estar? Em qual porcentagem deveria estar? Ih, entendi. Deveria estar entre 90, 85 e 90%, tá bom? Mas a gente já vai entender sobre o que estamos falando. Quero agradecer seu like, seu compartilhamento, sua inscrição. Muita gente aqui, ó, não estava inscrito e estão se inscrevendo agora. Eu tô gostando muito de ver, viu? Vamos entender as primeiras situações aí que mais vão acontecer no teu mês. Um recado que eu tô dando muito aqui pro pessoal, vou pegar esse baralho primeiro. O que eu tô dando muito pro pessoal todos os vídeos são disponibilizados para todos, porém para os membros do canal, os vídeos são disponibilizados antes, tá bom? Como forma de gratidão, viu? Vamos lá, queridos. Mostra pra mim energia pra Câncer para os próximos 30 dias. Sucesso. Câncer, ó, o que representa o sucesso na sua leitura. Então, a gente tá falando aqui sobre quebra das correntes. Câncer está, de fato, quebrando as correntes, né? Situações aí que estavam complicadas na tua vida e que nesse momento eu sinto que você tá quebrando essas correntes, quebrando essas amarras, né? Amor. Bom, a gente tem aqui um 2 de copas que já pulou. Vamos entender mais. Fala um pouco mais sobre esse 2 de copas. O que esse 2 de copas está mostrando para Câncer? Pera, caíram só duas. O Sol, Cavaleiro de Espadas e 4 de Espadas. E uma carta que foi aqui para baixo, que pulou virada para cima também. Vamos ver. Luxúria. Ok. Então vamos entender um pouquinho. Parece que aqui vocês estão tendo a consciência sobre uma determinada situação onde vocês precisam dar uma pausa. A gente tem duas energias do número 4. O que isso mostra? 4 é tudo que se refere à estabilidade, né? Então você vê a energia do imperador, por exemplo, que também vai carregar o número 4. Então ele vai estar falando para você sobre situações em que traz algum tipo de estabilidade para você. Agora a gente vai ver se é uma quebra dessa estabilidade. 10 de espadas, né? Ok. Alguns de vocês terminaram um relacionamento, saíram de empregos, mudaram algumas situações na vida de vocês e agora é como se vocês estivessem num período onde vocês estão tentando ou recuperar a imagem, o olhar, né, que vocês tinham diante de uma determinada pessoa, de uma determinada situação.
E olha que coisa que veio aqui pra mim, né? Uma coisa que eu sempre digo é: não queira perder o olhar que eu tenho pra você. Porque se eu te olho com aquele olhar bonito, puro, pleno, eu falo porque eu também sou canceriana, né? Esse olhar ele nunca mais é resgatado, né? Se eu perco esse olhar, acabou. Vamos ver aqui, então, de uma forma, primeiro geral, depois a gente vai aprofundar. Vocês são assim também? Se alguém perder teu olhar, acabou. Os touros, ok, né? Veio alguma situação aqui que eu sinto que é como se alguma coisa explodiu aí pra você. Seja alguma novidade, alguma coisa de forma geral, né? A delicadeza, alguma coisa da qual você talvez não quisesse olhar a coruja, mas você não teve como, né? Teve um vídeo de Áries, faz algum tempo, que foi não tem como desver. E é o que eu sinto aqui, ó. Ó, as velas no obstáculo. Ah, mas eu não quero. Câncer, o que que acontece? Talvez você não queira olhar para uma situação que você já sabe que precisa ser mudada. E aqui tá me mostrando que a tua própria espiritualidade vem mostrando coisas para você. Ó, a jogatina. É como se você tivesse que aprender a jogar o jogo da vida, literalmente, diante de uma determinada situação aqui para você, sabe? Vamos entender de uma forma mais profunda isso aqui? Vamos pegar a cruz celta, pra gente poder entender de uma forma geral. Dá espaço aqui. Vamos lá. A cruz, o rato, a cegonha, o homem, a cobra, a criança, a foice, o navio, a torre, vixe, flores, e aqui vai ter que ser no tarô do Osho. Vamos ver o resultado disso tudo, né? O resultado final disso tudo aí que você tá vivendo. Vamos entender. Totalidade. Meu Deus, câncer, 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 câncer. Tô entendendo tudo que tá acontecendo aqui com você. Bom, é como se você estivesse num período agora em que você quer, sim, se aprofundar na tua espiritualidade, trabalhar o teu desenvolvimento pessoal, pode estar passando por um despertar muito grande da consciência. Inclusive, se isso está acontecendo com você, você não para de se deparar com horas iguais, não para de observar sincronicidades, né, num todo, tá trabalhando seu autoconhecimento. Eu vou te convidar, sim, a fazer parte da mentoria de prosperidade, tá? O valor é R$71. É uma mentoria coletiva que é brilhante, é justamente o que a gente está trabalhando. E aí o que que acontece? Pode ser que a gente esteja trabalhando aí com algumas questões de algum carrego, porque a carta dos ratos, ela vai falar daquela sujeira, ela vai falar nesse aspecto, né? Principalmente vindo aqui como um obstáculo, como um desafio, sabe? Então eu sinto que é como se nesse momento você estivesse passando sim por situações onde você está lidando com alguns carregos, com alguma energia mais densa. Eu sinto uma energia como se você se sentisse sugado. Essa junção, né, de cruz com rato. Alguma situação aqui vem sugando você, ou entra meio que para sugar você. Só que aqui você tem um talento que eu gosto muito, que é como se você conseguisse perceber as coisas nos mínimos detalhes para que elas pudessem ser resolvidas, sabe, câncer? Então existe uma análise aqui. Talvez você entenda até o que é isso, né? Que vem carregando você de algum jeito. Que coisa! Qual que é teu objetivo consciente? Eu vejo que é como se você quisesse conversar com alguém. Você tá querendo expor, você tá querendo comunicar, ainda que seja algo que você sabe que pode ser mais a longo prazo, né? Porque a carta da cegonha, ela vai trazer aquela coisa dos 9 meses também.
Eu sinto que é como se você tivesse assim, cara, eu preciso ser livre para me expressar. Eu preciso ter o direito de falar, né? Porque eu sinto que câncer não tá carregando uma comunicação que é uma comunicação não violenta, entendeu? É uma comunicação que ela é uma comunicação saudável. Então eu sinto uma necessidade de câncer. É como se câncer falasse assim: eu preciso ser ouvido de alguma forma. Eu preciso colocar a minha voz no mundo de algum jeito. É como se as pessoas precisassem me escutar, sabe? E aí eu vejo que existe uma influência aqui, pode ser de uma figura masculina, ou pode ser da tua própria mente, porque a carta do homem também vai falar sobre a nossa própria racionalidade, o nosso sagrado masculino, a, a- aquela entrega, né? O ceder de alguma forma. Eu sinto que existe aqui alguma energia que é como se pudesse bloquear você. Existe algum tipo de influência na tua vida? Seja um chefe, seja um amigo, um irmão, um pai, um parceiro, né? Que é uma pessoa que pode ter algum tipo de influência. Que tipo de influência é essa que a gente tá falando? Mostra pra mim, por favor. Que tipo de influência é essa? Não sei se você foi traído, se sentiu traído. Trevo de 4 folhas e a estrela. Não, não necessariamente, tá? Muitíssimo pelo contrário. Então, o que eu sinto aqui que é essa influência externa, claro, estamos numa leitura coletiva. Então, pode ser sim que você tenha sido traído por amigos, dentro do teu relacionamento, por familiares, pode ser. Mas eu vejo que é como se a espiritualidade estivesse lhe dando, trazendo para você, na verdade, a oportunidade da superação de um gatilho seu, sabe? De um trauma que você carrega há muito tempo aqui, né? Então é como se nesse momento você estivesse entendendo o que se torna um gatilho para você, o que é de fato um gatilho e como que você pode resolver essa situação. Então é como se você estivesse aprendendo a jogar com a vida. Você já entrou nessa vibe aqui, né? Então eu vou saber exatamente quando falar, eu vou saber exatamente quando calar, eu vou me importar em determinadas situações, em outras situações eu não vou me importar, eu não vou ficar criando coisas para me trazer mais problemas. E é por isso que a gente tem essa energia que ela vem aqui de cá, direto, dessa renovação chegando na tua vida. Então o que que acontece? É como se tivesse alguém aqui que é uma influência, na verdade, muito positivo para você. De repente pode ser um babalorixá, um pai de santo, um amigo, um marido, namorado, seja o que for. Mas é uma pessoa que ela tem uma influência na tua vida que está relacionada ao teu crescimento pessoal, tá? Então muitas vezes você pode não ter entendido muito bem a energia dessa pessoa, pode ter sido uma situação que deixou você aqui muito cansado, sabe? Mas aqui mostra que assim, essa renovação que tá entrando no teu caminho agora, essa forma nova de lidar com a tua vida, de lidar com os seus problemas, sabe? Que é muito mais pela busca da resolução. Tá? É exatamente o público que eu gosto. Continua aqui, viu? Se inscreve, pra gente nunca mais se perder nesse YouTube aí, né? Então, o que que acontece? Existe uma busca pela resolução. Então, ok, eu já percebi que o problema existe. Eu já entendi que esse problema existe, mas a única coisa que eu posso fazer agora é buscar como solucionar isso, né? Seja um problema espiritual, um problema material, seja o que for. Então, é bastante interessante a energia que a gente tem aqui. Bom, qual talento que você vai ter? Facas guinso, câncer. O teu talento que vai ser mais notado, até por você mesmo, nos próximos dias, é justamente essa coisa de cortar sem dó. Sabe quando a gente gosta de plantinha? Não sei se você gosta de plantinha, eu adoro, né? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa podar, muitas vezes, as ervas daninhas, a gente precisa podar uma planta para que ela cresça de uma forma mais saudável. Então aqui vem como um talento seu, de você conseguir cortar uma pessoa que está invadindo um limite seu, de você conseguir se posicionar em momentos que você precisa se posicionar, né? E inclusive cortar comportamentos seus que podem estar sendo nocivos à tua saúde física, mental ou espiritual, sabe? Eu vejo que o corte em si para você, ele vem como um talento aqui, sabe?
Me fala um pouco mais sobre essa foice. Essa foice. A mulher é você. É você ou uma figura feminina também que muitas vezes pode ter dado algum tipo de dor de cabeça pra você, sabe? Então eu vejo que você tá conseguindo cortar. Ó, essa carta dos livros ela veio no fundo do deck 85 vezes já. Então ela tá querendo mostrar alguma coisa. Você tá conseguindo finalizar histórias, é isso. Encerrar ciclos, né? Lembrando que acabamos de passar por um eclipse, né? Estamos entrando aí no portal 99, eu tô gravando este vídeo no dia 8 de setembro, né? Então mostra aqui pra mim que é como se esse processo, esse eclipse, que ele vai estar reverberando até o dia 21 aí de setembro, ele tá trabalhando em você coisas incríveis, você entendeu? Justamente nessa questão de finalização de ciclos, sabe? Então as pessoas tendem a olhar para câncer e falar, meu Deus, câncer tá mais distante, câncer mudou os comportamentos, sabe? Câncer está se distanciando de coisas que não valem mais a pena, né? Do que câncer mais vai se distanciar nesse próximo período? Vamos entender. O que câncer mais vai se distanciar nos próximos dias? Aqui a gente tem a carta dos peixes, da chave e da âncora. Talvez vocês estejam, até um ponto de alerta, tá? Talvez vocês estejam... Eu vi a sequência 34, 36, 35, me veio uma coisa aqui. Nossa, que aleatório, mas vai servir pra você. Sabe coisas que parecem aparentemente diferentes, mas aí você percebe que existe algo que ela é um padrão conhecido pra você. Qual que é a tendência de câncer aqui? Ah, espera só um pouquinho. Isso aqui então é um padrão conhecido, peraí. É a falsa sensação de que isso era algo novo. Mas eu já conheço esse lugar. Por eu já conhecer esse lugar, eu vou saber exatamente como agir. E a minha atitude precisa ser uma atitude diferente. A minha atitude não pode ser uma atitude semelhante às atitudes que eu tive no passado. Entendeu? E aí alguns de vocês podem se distanciar da busca incessante pelo dinheiro. Isso aqui é bom, ou por questões muito materiais, é bom desde que esteja equilibrado, tá, Câncer? É importante levar isso em consideração, porque a gente tá aqui na terceira dimensão, né? Então a gente precisa do trabalho, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa, sim, de situações que façam com que a gente viva de uma forma confortável nessa terceira dimensão. Mas muitos de vocês estão muito mais preocupados em resolver outras coisas nesse momento, tá? Aqui, ó. Questões da sua ancestralidade, vocês vão resolver pontos, ou já resolveram, pontos muito, muito importantes para tudo que é uma estabilidade para vocês, tá? Seja com pai, seja com mãe, seja com ancestrais, eu vejo vocês numa energia como se vocês estivessem entendendo as honrarias de vocês. Como assim, Nick? Por exemplo, o que eu julguei tanto nos meus pais, na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, enfim, e que eu, nesse momento, estou repetindo. Olha que louco, né? Então é como se vocês estivessem entendendo que vocês têm uma repetição de padrão de algo que vocês tinham julgado tanto no passado. Por exemplo, julguei muito a minha mãe por estar num relacionamento que não era um relacionamento bom o suficiente. Ou julguei muito o meu pai ou a minha mãe por lidar de determinada forma com dinheiro, e aí quando eu me vejo, eu estou lidando da mesma forma. Então é muito importante analisar isso aqui, né? Por isso que eu vejo vocês entrando num processo de mudança, de quebra de correntes. Que bonito, hein, Câncer? Pelo amor de Deus. Bom, qual que é o teu medo nesse momento? Eu sinto que assim, ó, é um medo mais de ficar sozinho, de se isolar mesmo e de não querer, como que eu posso dizer? Aqui a gente tem duas energias. A gente tem o pessoal que tem o medo do isolamento, medo do ficar sozinho, medo de se fechar literalmente para o mundo, tá? E as pessoas que ainda existe uma esperança de salvar alguém ou de ser salvo. Porque, olha, todas as vezes que eu vejo a carta da torre, ela me remete a Rapunzel, né? Que tá presa naquela torre e ela só é resgatada quando o príncipe aparece.
entendeu? A gente tem muito dessa energia presente aqui. Então, tem esses dois grupos de pessoas. As pessoas que sentem ainda têm uma esperança de serem resgatadas ou de resgatarem alguém, e as pessoas que têm um certo medo do isolamento, entendeu? Então, o que a espiritualidade traz aqui nesse momento para você? Ela traz o fato de você lidar de uma forma mais leve e mais alegre com a tua vida. Então é assim, ó. Às vezes a gente entra numa certa até prepotência, né? E não tem como. E isso se dá porque quando a gente tem uma extrema empatia pelo próximo, a gente tem vontade de resolver a vida dessas pessoas, né? Não é só pra gente ser aceito. Muitas vezes as pessoas confundem isso. Existem atitudes que são atitudes genuínas. Muitas vezes você quer tirar alguém de uma determinada situação por amor, por empatia. E eu sinto câncer dessa forma. Não é muito aquela coisa de, eu preciso desesperadamente ser aceito. Não é nesse lugar. Eu sinto que caramba, por que essa pessoa não me escuta? Olha que louco, né? Por que essa pessoa não me escuta? Por que essa situação não muda agora, sendo que eu tenho recursos para poder ajudar determinada pessoa? Por que essa pessoa não me ouve? Vamos ver. Por que essa pessoa não te ouve? Por que essa pessoa não está ouvindo câncer? E câncer é nessa tentativa incessante. Primeiro, por que essa pessoa não está te ouvindo? Moralidade. Ó, olha essa carta. Presta atenção. Você tá reparando que essa carta, essa pessoa tá completamente rígida? Você consegue ver isso? Você vê que ela tá com as mãos fechadas, ela tá com os olhos vendados, ela tá com uma nuvem muito grande aqui na cabeça dela. O que isso mostra? Muitas vezes essa pessoa pode estar muito fechada aos próprios conceitos morais. E aí câncer tá tentando fazer de tudo para resolver essa situação e não tem como. É assim, ó. É muito louco, porque quantas vezes eu mesma não pedi pra espiritualidade, poxa, envia consciência pra essa pessoa, né? Envia consciência para que essa pessoa pelo menos entenda o processo que ela tá vivendo. Mas não tem como. Porque se a pessoa não tiver aberta à consciência, ela não vai acessar. Então eu sinto que não é sobre você não estar se comunicando de forma, como que eu posso dizer? De uma forma saudável. É sobre alguém que não está conseguindo ouvir, entendeu? Então aqui diz para que você tenha um comprometimento maior, muito mais consigo mesmo, não é nem com o outro, entendeu? Não é nem com o outro. Aqui tá te dizendo, ó, aventura, né, no fundo do deck. Então fala para você ousar, tentar novos artifícios para essa situação, porque assim, o caminho que você tem aqui é o sucesso. Mas ao mesmo tempo, a gente tem o sopro da liberdade. Então, será que essa energia para câncer não está muito mais falando sobre a libertação, né? Que a gente pode ter dessas amarras, dessa tentativa incessante de salvar os outros, ou de ser salvo, né? Então eu sinto que está muito mais nesse lugar, sabe? E aí quando a gente fala do resultado disso tudo e vem a carta da totalidade, olha que interessante que é essa carta aqui, ó. Vamos ver se... Cadê a blogueirinha? Não sei se tá focando. Aí. Repara só nessa carta. A gente tá falando de uma energia que, se alguém aqui se distrair, alguém vai pro saco, vai de arrasta. A confiança precisa ser plena. Então, quando eu tô te falando de confiança, eu tô te falando sobre aquele ato de você simplesmente acreditar no seu processo e entender que as pessoas que vão querer a sua ajuda vão pegar na sua mão. Muitas vezes a gente está tentando estender a nossa mão para pessoas que não conseguem pegar a nossa mão, não é verdade? Então, eu sinto que assim, existe também uma libertação de uma forma geral de tentar, sabe? De tentar salvar os outros. Vocês vão entrar numa energia aqui, ó, sendo muito políticos mesmo. É tipo assim, eu vou mostrar, não vou sair mostrando pra todo mundo as minhas vulnerabilidades, eu não vou sair mostrando pra todo mundo o que eu quero de verdade, onde que dói em mim, sabe? Porque muitas vezes eu mostrei isso e as pessoas usaram justamente isso contra mim.
E isso é um fato, né, meus amores? Isso é um fato. A gente não deve ter medo das nossas vulnerabilidades, mas a gente tem que entender para quem que a gente tá mostrando, né, essa vulnerabilidade. Caramba, vamos ver se isso afeta a sua saúde de alguma forma? Como que tá? Primeiro, a saúde de câncer, pêndulo que é um sim. Mostra pra mim. Gratidão. Pêndulo que é um não. Ok. Então vamos lá. Mostra pra mim, por favor, ah, existe algo na saúde de câncer, primeiro, que câncer precisa se atentar? Sim. Ok. Em qual parte? Ó, alguns de vocês podem ter uma questão mais sensorial, tá? Que tá relacionada a olhos e ouvidos. Então, o que é óbvio, né? Eu não quero enxergar como que eu vou somatizar, não enxergando. Então, cuidado com conjuntivite, uveíte, questões dos olhos mesmo de vocês, tá? Que pode trazer aí algum tipo de problemas, tá bom? Que mais? Ouvido esquerdo, direito, os dois. Ouvido esquerdo, ouvido direito, olhos esquerdos, olhos direitos, alguma coisa a mais aqui? Pele. Cuidado também com questões de pele, tá? Ó, se vocês estão aí com alguma, de repente, alguma pintinha, alguma coisa, é bom vocês irem até o dermatologista, fica de olho nisso daí, porque pode ser que vocês tenham aí alguma questão com a pele de vocês. Então, erupção cutânea, sabe? Quando sai um monte de acne e você não sabe nem por que que tá saindo, tá bom? Só tira uma dúvida aqui. Nossa, pulou aqui a carta da vidas passadas. O que que câncer tá repetindo? O que que câncer tá repetindo? Que se não tivesse repetindo, tudo isso já teria mudado. Florescimento e consciência. E política. É como se você muitas vezes acabasse sim negando alguns aspectos, tipo, você sabe que a pessoa não consegue ter consciência diante de determinada situação. E ainda assim existe uma tentativa muito grande para trazer consciência para algo ou alguém, tá? Vamos entender tua energia no amor. A gente vai ver tua vida profissional também. Vamos entender aqui tua energia no amor. A gente tem, ó, a matriarca, excelente rainha de ouros, junto com a carta da conclusão. Aqui câncer é o seguinte, câncer entrega para quem está entregando para câncer. Então, quando a gente está falando de liberdade, por exemplo, eu te ajudo, eu te dou a minha mão, você quer segurar? Se você não quiser segurar a minha mão, eu vou soltar a sua, porque assim eu não vou correr o risco de também ser empurrado para um penhasco. Olha isso, câncer, a expansão que vocês estão vivendo de consciência é uma expansão muito, muito grande aqui, sabe? É ter exatamente a noção de que você não vai conseguir salvar o mundo. E muitas vezes a gente, na tentativa de salvar o mundo, a gente acaba se perdendo. Mas eu sinto que esses momentos que você se perdeu, ou teve a sensação de que se perdeu, foi justamente para que você pudesse se encontrar, entendeu? Então meio que a vida tá trazendo um jogo para você. Que jogo que é esse, né? Que câncer precisa aprender a jogar, é o jogo da vida. Não dá para jogar sozinho. Eu preciso de um parceiro para jogar comigo. Muitas vezes a gente está entrando numa disputa onde a pessoa não está jogando. A pessoa não tá na brincadeira, sabe? Tipo assim, a gente tá querendo fazer uma brincadeira, a pessoa não tá na brincadeira e a gente acaba brincando sozinho. Então, câncer se conscientizou de algum tipo de situação que precisava mudar mesmo, literalmente aqui, tá? Carta final, pra gente poder entender a energia final para câncer. Você fica aqui que eu ainda vou te passar uma mensagem da espiritualidade. Câncer, abraço de alma. Ah, câncer. Que coisa linda! E aquário
ideias livres. Dá uma olhadinha no vídeo de Aquário, de Sagitário e de Câncer também. Pode ser que muitos de vocês tenham muito forte no mapa ou estão lidando com uma pessoa desses signos, tá? Então, o que eu sinto aqui? É como se você começasse a se libertar para ser quem você é. Então, eu tenho liberdade para entregar amor, eu tenho liberdade para ser quem eu sou, não importa como o outro vai receber, o que importa é aquilo que está dentro de mim nesse momento e é o que eu tenho para entregar. Eu não vou entregar para o outro que não existe dentro de mim. Conselho para Câncer. Encerrar ciclos é uma arte, e a vida é feita de vários deles. É preciso atenção para identificar os sinais de que algo precisa ser mudado. E quanto mais conscientes estivermos em meio a esse processo, melhor. Tira um print e me marca lá no Instagram. O tempo do print aqui para vocês, meus amores. Tá? Então eu vejo que é um processo de encerramento de ciclos. Qual o ciclo que você encerra? O ciclo de precisar salvar o outro. Que maravilha, Câncer! Eu estou orgulhosa de você. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo muito grande no teu coração, paz e luz e até a próxima. Tchau!